Agradeço, professor Marco Schneider, né? Desde já convido aqui a palavra, por último e não menos importante, o jornalista Marcelo Soares, da Lagoon Data, que falará sobre o cassino do Clique Fácil, suas causas e efeitos. O Marcelo é um dos pioneiros do jornalismo de dados no Brasil, dirige o estúdio de inteligência de dados Langon Data, é membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, foi o primeiro editor de audiência de dados do jornal Folha de São Paulo e primeiro gerente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Ô, Walter, que legal, que legal. Muito obrigado pelo convite e grande abraço, que honra estar aqui junto, né, com a professora Santaella, com o Marco, né, que honra estar aqui com vocês. Né? Então, nos 6 meses que precederam sua morte, o gigante Humberto Eco foi alvo de todo tipo de xingamentos na internet. Discursando na Universidade de Turim, lá em 2015, ele disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis cuja audiência, noutros tempos, mal passaria dos outros bêbados da taverna. O professor nunca usa uma boa metáfora uma vez só, né? Vocês aqui sabem melhor que eu. No livro A Paz de Caranguejo, lançado só nesse ano agora no Brasil, Humberto Eco usa a mesma imagem 15 anos antes, só que ali ele falava dos reality shows e dos programas de fofoca que transformam a intimidade alheia em espetáculo. Para ele, o poder do idiota da aldeia global é a evasão da privacidade, sendo recompensado por isso, sinalizando a outros idiotas que eles não estão sós. Em 2000, a frase não causou o mesmo escândalo de quando estavam os bêbados da Primavera Árabe. As redes, que já eram empresas gigantescas, eram vistas como libertadoras dos intermediários. Isso, as empresas jornalísticas para informação, os partidos políticos para deliberação, os governos para alocação. Né? Como cantou o Caetano, foi Primavera Árabe e logo o horror. 9 meses depois da morte do Eco, a legião de imbecis chegaria ao poder nos Estados Unidos com a ajuda de gente que sabe lutar jiu-jitsu no tatame das redes sociais. Donald Trump, que era o maior símbolo dessa leva de palhaços líderes, ganhou o poder que ganhou por transformar a sua intimidade em espetáculo desde os anos 80, tornando-se tema constante e convidado solícito dos programas de TV de que o Eco falava. Carl Bernstein, que foi um dos repórteres que encontraram o esquema de Watergate, escreveu em 92 sobre o triunfo da cultura idiota. É um belíssimo texto. Quando ele descrevia o culto às celebridades e o sensacionalismo, ele parecia estar falando da internet de hoje, desse ambiente de informação de hoje. Só que era um ambiente muito mais inocente do que se tem hoje. Um dos exemplos que ele usa é de uma entrevista da segunda mulher do Trump em um programa de fofoca. Agora há pouco, quando ele estava relembrando os 50 anos de Watergate, o Bernstein e o Bob Woodward, seu colega, reconheceram que o Trump foi absurdamente pior do que o Richard Nixon que eles derrubaram. No Brasil, há 4 anos, nós vivemos a sucursal desse pesadelo. A ideologia que elegeu os palhaços líderes pode ser chamada, pejorativamente, de caça-cliquismo. Na superfície, ela parece ingênua, buscando aplauso perecível a qualquer custo e atolando ainda mais o debate público no terreno pantanoso da bullshit que foi definida pelo filósofo Harry Frankfurt. Fazer micagem para ganhar aplauso seria mera bobice em qualquer outra época, mas na nossa época isso virou modelo de negócio porque uma coisa mudou tudo. O ambiente digital tornou tudo mensurável. No ambiente digital, a mensuração nos informa na hora se o que a gente disse foi ouvido e como é que bateu. No nível pessoal, pode viciar. Aplauso é bom e todo mundo quer mais, né? Então a pessoa tenta de novo e aumenta a aposta, e tenta de novo e aumenta a aposta. O Jonah Berger diz que esse sistema de recompensas variáveis causa na mente um efeito semelhante ao de um cassino. O croupier desse cassino é o algoritmo. Um algoritmo é um modelo matemático que se alimenta de dados e que oferece decisões a partir da probabilidade de maximizar um objetivo específico. Qual é que é esse objetivo? Garganta Profunda do filme, não o de verdade, teria dito: precisamos seguir o dinheiro. As empresas de plataforma ganham dinheiro com anúncios, que são mais vistos se as pessoas passam mais tempo no ambiente. Para segurar o público, o algoritmo precisa apresentar conteúdo atraente. Esse conteúdo é produzido por pessoas conhecidas pessoalmente
ou não. Quando a gente posta, compartilha, lê, curte, especialmente naquelas curtidas etiquetadas com raivinha, coraçãozinho, gargalhada, etc., a gente está fornecendo mais e mais informações ao modelo matemático que, com isso, consegue prever melhor o que nos apresenta para nos segurar mais tempo. Quanto mais extremas são as emoções trazidas por um conteúdo, diz o Jonah Berger, maior o engajamento que ele causa. Quanto maior o engajamento, maior o consumo. Por isso, vendedores de todo tipo de peixe vivem apelando. A socióloga Shoshana Zuboff, que foi mencionada aqui pela professora Santaella, diz que com isso os algoritmos direcionam mudanças na maneira como as pessoas se comportam para que elas se tornem mais previsíveis para o modelo matemático. Para reduzir a margem de erro da amostra da população, tudo vira concurso de popularidade. Não importa se a gente está falando de política, de entretenimento, de comércio, as armas são as mesmas. Isso não era assim antigamente. Hoje se tornou muito mais homogêneo. Robôs de candidatos são os mesmos usados para desmobilizar protestos de entregadores. Também fazem os vitoriosos de reality shows terem votações equivalentes a 10 vezes a população brasileira. As agências que fazem isso são as mesmas. Quem operou os fakes do iFood foi a mesma agência que inventou o Bolsonaro na eleição de 2018. A ideologia do caça-cliquismo serve como passaporte para que as noções mais danosas pautem o debate público. Já aconteceu antes, acontece hoje e vai continuar acontecendo, infelizmente. A natureza comercial do caça-cliquismo trouxe uma disputa de modelos de negócios. Na primeira vez em que o Humberto Eco descreveu o Imbecil da Aldeia, quem galvanizava audiências era a televisão. Ela continua tendo peso, vídeo quantos participantes dos BBBs da vida ganham proeminência até no debate político, né? Mas tudo aquilo que já foi chamado de mídia de massa perdeu espaço de forma muito mais rápida nos últimos 10 anos. Com a perda sistemática de receita publicitária, as fábricas de notícias da era industrial vivem tentando se reinventar. No plano do discurso, elas se colocam como guardiãs da credibilidade. Jornalismo de qualidade, diz o paywall, exige recursos. As associações patronais criaram a figura do jornalismo profissional como rótulo daquilo que vendem. Eu não sei se elas consideram amadores ou artesanais os sites como o da agência pública, que contratou repórteres demitidos pelas grandes redações e os enviou para o Vale do Javari, depois do sumiço repórter Dom Phillips, que foi assassinado por pescadores ilegais. Mas na definição deles de jornalismo profissional, provavelmente cabe Metrópolis, que emprega o colunista que expôs a intimidade de uma jovem atriz vítima de abuso sexual. Em termos de receita, as empresas brasileiras adotam um paywall há 10 anos, porque o New York Times fez e, portanto, elas se sentem obrigadas a imitar. Pelo cálculo do Times, a briga pelos anúncios na internet foi perdida para as plataformas e, por isso, o futuro do negócio estaria em oferecer conteúdo de qualidade e cobrar por isso diretamente do leitor. Quanto maior a fatia de receita que vem dos leitores, maior a independência da redação para fazer jornalismo de referência mundial, sem o caça-clique raso em busca de anúncios mal pagos. A estratégia foi um sucesso e depois de 10 anos o jornal chegou ao inédito número de 9 milhões de assinantes. A redação cresceu e continua fazendo jornalismo de qualidade e inovador. Aqui, nos que o imitaram, as empresas não se decidem, elas querem cobrar do leitor, mas também querem caçar clique com um certo amadorismo. As empresas têm acesso a ferramentas muito precisas para conhecer melhor sua audiência e, não raro, contratam profissionais especializados nessa análise. Mas quem nelas decide, muitas vezes, usa esses dados como um bêbado usa um poste de luz, geralmente em busca mais de apoio do que de iluminação. Essa leitura rasa, impressionista e impressionada é a base do caça-cliquismo. A manifestação mais irritante disso é um novo gênero jornalístico que resenha as bobagens que os interessados viram horas ou dias antes nas redes sociais. Todo jornal tem seus setoristas de Twitter, escalados para informar os leitores sobre o último absurdo que foi dito ou que virou modismo. Youtubers negacionistas se gabaritam como entrevistáveis de página inteira só porque sei lá quantos pilotos de joystick assistem as bobagens que eles dizem. Se por um lado isso aliena os leitores que pagam assinatura de jornal esperando qualidade, por outro, não se preocupe e também não atraia público novo que está sempre de olho no próximo modismo. Outra manifestação mais tradicional é publicar centenas de textos por dia. Textos curtos, declaratórios, pouco densos e irrelevantes no dia seguinte. São subidos por equipes cada vez menores e para as quais apurar é uma arma elegante de tempos mais civilizados.
Nick Davis descreveu no seu Flat Earth News o jornalismo, onde a quantidade vale mais do que a qualidade. Esse livro não saiu no Brasil, infelizmente, mas o Nick Davis é o mesmo repórter que em seguida foi entrevistar como os tabloides do Murdoch agiam no dia a dia. E esse livro é a base teórica de toda essa investigação. O jornalismo é caminho garantido para degradar a qualidade do debate público. Qualquer grande jornal brasileiro hoje publica por dia mais do que o dobro de tudo do que o New York Times publica. Ou seja, eles gostam de imitar o modelo de cobrança, mas não o tipo de produto oferecido. No começo de 2020, os grandes jornais brasileiros falavam de cloroquina por dia no volume que o New York Times e o Le Monde davam em um semestre. Eu tenho esse banco de dados, montei aqui para uso próprio. O caça-cliquismo é amigo da desinformação porque ele legitima debates que não têm pé nem cabeça. Outra maneira de caçar clique, também clássica, é aumentar a profusão de personalidades no conteúdo, porque as pessoas gostam de pessoas galvanizam. Né? Isso pode ter forma de notícias sobre pessoas, gerando altíssima demanda por fofocas degradantes, como aquela da jovem atriz que eu já mencionei, ou por notícias como a de que a mulher de um político foi vista num shopping. Outra forma de aumentar a concentração de personalidade é publicar mais artigos opinativos assinados, especialmente quando são apelativos, tanto no conteúdo quanto nos títulos. E aí isso se multiplica violentamente nas redes sociais. Nessa lógica, acaba valendo tudo por um punhado de cliques. Porque quando o croupier algoritmo calcula que a probabilidade de algo se multiplicar é alta, ele mostra para mais gente. Assim se compartilha mais, nem que seja de raiva, interage-se mais, nem que seja xingando, e gasta-se mais tempo nas redes para ver mais anúncios, mesmo que não se queira. As redes ganham mais dinheiro, as fábricas de notícia ganham mais cliques, e só quem perde é o bom senso. Foi assim que o Brasil debateu o racismo reverso no começo desse ano, e o diretor de um dos maiores jornais da América Latina acusou sua redação de ser a favor da censura. E lembrem que faltam menos de 100 dias para a eleição e a baixaria mal começou. Em resumo, é o seguinte: se a gente depender dos anjos tronchos do Vale do Silício, a nossa dieta de informação vai ser baseada em pipoca e gelatina. Se a alternativa à desinformação é o chamado jornalismo profissional das fábricas de notícia, não fica muito longe, porque eles já compraram a ideologia do caça-cliquismo. No cassino do clique fácil, a roleta é russa. Com essas palavras de conforto, eu lhes desejo boa noite e bons sonhos. Obrigado, Marco. Tem uma pergunta aqui para o Marcelo. Como os indivíduos devem buscar e compartilhar informações no seu dia a dia? Existe algum método confiável para não ser enganado ou se deixar enganar? Agora sim, agora eu me desmutei. A péssima notícia é que não existe. A péssima notícia é que não existe macete para uma coisa que para algo que depende muito de uma formação cultural, é um trabalho de uma vida inteira, não ser enganado. Né? Agora, existem maneiras de desacelerar. Talvez uma maneira mais fácil de não ser enganado é não ser tão exposto a estímulos. Né? A informação, a distração, a desinformação. Né? Eu procuro não me informar pelas redes sociais, por exemplo. Eu ainda gosto de pegar uma edição, nem que seja em PDF de jornal, que ela é finita. Ela tem ali aquelas 20 páginas, 50 páginas, sei lá, dependendo do dia. Ela ainda tem começo, meio e fim. Né? Eu tenho procurado ler mais livros para evitar, para desacelerar mesmo na cabeça o fluxo de informação. Isso ajuda um pouco, porque esse ambiente acelerado, quanto mais a gente é bombardeado de informação, isso é base da infodemia, a professora Lúcia Santaella falou disso. Né? Quanto mais a gente é bombardeado por informação, mais difícil fica selecionar as coisas. Né? Então, assim, eu procuro evitar, procuro desacelerar a informação, na verdade. Desacelerando a informação, fica mais fácil pensar sobre ela. Esse autor que eu mencionei, o Nick Davis, tem um momento no livro dele, o Flat Earth News, esse que eu citei, em que ele faz uma pesquisa com jovens repórteres de jornais britânicos
que trabalham no dia a dia produzindo notícias, né? E ele pede para esses repórteres anotarem quantas notícias eles produzem por dia. E aí tem cara que produz 10, 15 e ele acha um absurdo. No Brasil isso é fichinha. Isso é muito fichinha nas redações brasileiras. Né? Mas assim, e aí ele fala o seguinte, olha, um cara que produz 10 notícias num dia, ele chega no final do dia e não lembra qual foi a primeira coisa que ele escreveu. Ele não está fazendo o trabalho dele, ele não está fazendo o trabalho dele de repórter. Né? Então, assim, uma pessoa que lê, tá bombardeado de informação o dia inteiro, chega no final é difícil conectar as coisas umas com as outras, né? Então, possivelmente, uma boa estratégia seria desacelerar o fluxo para conseguir dar mais estrutura, né, para a informação. Marcelo, a pergunta é para você, e acho que é uma pergunta extremamente pertinente no momento que nós vivemos hoje, né? Que é essa questão do linchamento, né? Do cancelamento, do linchamento. Isso é uma consequência das fake news? Qual a sua opinião sobre? É uma consequência da interação, é uma consequência do aumento da interação. Né? Imagina assim que até, até 15, 20 anos atrás, a gente conhecia as pessoas muito mais superficialmente do que a gente conhece hoje. A gente não sabe o que elas pensam no seu tempo livre, a gente não tinha essa frequência de interação que se tem hoje. E, e essa proximidade aumenta a percepção da diferença, né? Ali e ao mesmo tempo existe um outro movimento que eu acho muito curioso, que é tem uma piada muito antiga que pergunta qual é a diferença entre o convicto e o chato. Né? O convicto é o cara que não muda de ideia e o chato é o que não muda do assunto. Até 20 anos atrás, o cara podia ser um torcedor convicto do seu time, que durante as horas de trabalho, nem todo mundo no trabalho tinha assunto para falar do time dele. Quando entra a internet, ela está disponível no seu bolso, no computador do trabalho, etc. O cara pode ser torcedor o dia inteiro. E aí, com isso, ele está interagindo paralelamente com torcedores o dia inteiro. Isso gera umas câmaras de eco em que um vai querer ser mais torcedor do que o outro, um vai querer demonstrar mais espírito de torcida do que o outro. Isso acaba exacerbando aquilo que aquilo que é distintivo daquele grupo. Né? E aí tu pega torcida de futebol é uma coisa relativamente benigna, mas aí tu extrapola isso para outros grupos de afinidade. Né? Isso acaba gerando uma dinâmica de retroalimentação de opiniões que acaba gerando a coisa assim, fulano concorda conosco em 90% dos casos, mas aquele 1%, 99% dos casos, mas aquele 1%, ele precisa ser excluído porque ele não é fiel o suficiente a essa nossa dinâmica aqui. E isso é muito complicado. Isso leva a dinâmicas bastante complicadas. Eu tendo a achar que é muito mal colocada essa questão da cultura do cancelamento. Né? Muitas vezes se coloca no mesmo balaio coisas que são perfeitamente ok de dizer deixa para lá, né, de um lado ou de outro. Né? Tanto na cobrança quanto na ofensa, digamos assim, muitas vezes. Né? Mas ela está muito ligada a essas dinâmicas de câmaras de eco, essas dinâmicas de bolha e tal. E isso é um fenômeno que vale a pena olhar, e acho que a Lúcia certamente tem alguma coisa bem interessante para dizer a respeito, porque ela já escreveu a respeito, né?